Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos para mais uma revisão de história. Hoje é a prova de história de vocês. Amanhã, na verdade, né? Amanhã é a prova de história. Vocês têm aí os vídeos, aula, tem um livro, façam atividade, estudem. Vamos então relembrar algumas coisas aqui. Nós vamos falar sobre o patrimônio histórico. Vamos estar falando sobre cidadania, forma de organização, nascimento do Estado e Tratado de Tordesilhas. No patrimônio histórico, né, nós vimos que na história o patrimônio é o quê? É um bem importante. É um bem que tanto tem importância para uma única pessoa, como pode ter importância para um grupo de pessoas. Nós podemos dizer que esse patrimônio é tipo uma espécie de herança. Quando você herda alguém, quando você ganha algo de alguém, e o próprio nome diz, né? Patrimônio histórico. Esse patrimônio ele contém lembranças e lições, né? Que também nos traz um senso de união e graças também a um passado comum. E no patrimônio histórico, nós temos dois tipos de patrimônios. Esse patrimônio ele pode ser tanto materiais, como ele pode ser imateriais. Aí eu tenho uma foto de dois exemplos, né, de patrimônios materiais e patrimônios imateriais. Bom, o material, né, o patrimônio material, patrimônios materiais, como o próprio nome diz, né, são objetos físicos, material, algo físico. E esse patrimônio, eles são compostos por coisas que nós podemos guardar em algum lugar ou até mesmo em um museu, como obras de arte, por exemplo, utensílios domésticos de povos do passado, livros, documentos também audiovisuais. Então, esses são exemplos de patrimônios materiais. Algo material, algo físico, objeto físico, que é o contrário dos patrimônios imateriais, né? Que é diferente do material. Ele não pode ser, ele não é um objeto físico, né? Ele é diferente dos materiais. Eles não existem em forma de se expor em um museu, de guardar. Os bens imateriais, eles são culturais e dizem respeito a práticas e domínios, da modo de ser, modo de vida, né? Forma de agir. E essas formas, elas são apresentadas através do trabalhar, da maneira de trabalhar, o jeito de se fazer as coisas, as festas, a interpretação artística, as brincadeiras ou cultura popular. Aí na foto nós temos a capoeira, né? Esse aí é um bem material, é um patrimônio imaterial, é um patrimônio histórico imaterial. Bom, vamos ver a cidadania. Nós podemos dizer, né, que cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro da nossa sociedade, dentro de uma comunidade. Eu sou uma cidadã, você é um cidadão. E como cidadãos, nós temos direitos perante a sociedade, como também nós temos deveres. Então, é também a condição de um indivíduo que leva a sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde nós vivemos, as leis do nosso país, as leis do nosso estado. Como cidadão, nós devemos viver de acordo a essas leis, não é isso? Então, cidadania é uma ideia dinâmica, ou seja, está sempre mudando. E o que faz a cidadania sofrer mudanças são as transformações sociais de acordo ao que se vive, de acordo ao momento histórico. Ok? Vamos ver então o nascimento do Estado. Quando a gente fala aqui no nascimento do Estado, não é o Estado, o espaço físico, o espaço geográfico, mas é o Estado em questões politicamente falando. Então, surgiu aí o que nós chamamos de Estado, uma organização, né? Como um fator de organização, um organizador da vida social.
e ele comandava, como comanda hoje, a questão da economia do nosso estado, do nosso país, a questão política do nosso estado, a segurança, a administração e a religião. Então, o Estado em História é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. É uma organização política que exerce a sua autoridade sobre um território concreto. E por último, vamos falar então, vamos revisar sobre o Tratado de Tordesilhas. O que veio a ser o Tratado de Tordesilhas? Tudo isso aconteceu e começou por questões de disputa de terras entre Portugal e Espanha. Cada um descobriu as suas terras, passaram a se achar dono. Então, para que houvesse um acordo entre eles então fizeram uma divisão. Essa divisão, essa linha imaginária, onde dividiria esses dois hemisférios, essas terras, eles então fizeram esse acordo chamado Tratado de Tordesilhas. E esse tratado se chama Tratado de Tordesilhas porque aconteceu justamente na cidade de Tordesilhas, lá na Espanha, exatamente em 7 de junho de 1494. Foi a data que aconteceu o Tratado de Tordesilhas, que era uma disputa por terra. Então eles resolveram esse acordo, fizeram esse acordo para que pudessem viver em paz. Boa prova para vocês e um beijo.